NSC Ainda Melhor. Entendeu? Dez horas, 4 minutos, 10h04. Senhoras e senhores, hoje no Notícia da Manhã nós temos como convidado Celso Maldaner. Celso Maldaner participa da série de entrevistas que a NSC Comunicação está fazendo com nomes que despontam para a eleição ao governo de Santa Catarina em 2022. Juliana Gomes. Mário, nossa cobertura jornalística da próxima eleição já começou com o relançamento do projeto SC Ainda Melhor, que reforça as potencialidades e as necessidades de Santa Catarina. Agora, a série de entrevistas tem como objetivo o amadurecimento do eleitorado, o fortalecimento da democracia e dar ênfase à consciência do voto. A consolidação dos candidatos ocorre somente às vésperas da votação durante as convenções partidárias. Mas os principais nomes estão sendo ouvidos nesta série de entrevistas. É mais uma oportunidade para você, ouvinte internauta, se preparar, conhecer melhor os possíveis candidatos e saber, naturalmente, como fazer a sua escolha. Sobre o nosso convidado de hoje, o economista e empresário Celso Maldaner nasceu em Chapecó e tem 68 anos. Ele foi prefeito de Maravilha por 3 vezes, atualmente está em seu 4º mandato consecutivo como deputado federal. É o presidente estadual do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. A entrevista de hoje será comigo, Mário Mota, ao lado de Juliana Gomes, aqui nos estúdios, e da colunista da NSC, jornalista e companheira Dagmara Spaltz, a quem cumprimentamos. Seu Celso Maldaner, é um prazer tê-lo conosco, muito grato por atender ao nosso convite. A partir de agora serão 30 minutos de tempo disponível, como fizemos com os demais candidatos, ou pré-candidatos até então. Estamos iniciando esta entrevista e eu começo dizendo o seguinte: circularam nas últimas semanas informações sobre supostos acordos para a definição de candidaturas do MDB. E estes supostos acordos foram sendo desmentidos um a um. O que é verdade nessas informações que vieram à tona? Vocês acordaram algo, não acordaram ou ainda estão discutindo para saber quem vai representar o MDB rumo ao governo em 2022? Bom dia. O importante, Mário Mota, Juliana Gomes, Dagmara, Leandro Lessa, o importante é trazer a sinceridade, trazer a verdade, onde o MDB fez um trabalho de mobilização nas 36 regionais em Santa Catarina, onde ouvimos todas as lideranças e também vamos agora iniciar na segunda quinzena de janeiro até maio, vamos fazer os macroencontros regionais, onde já temos, através de pesquisa qualitativa, os anseios da sociedade. Por exemplo, se você me perguntar quais as prioridades do Grande Oeste catarinense, é pavimentação rural, é energia trifásica para o nosso produtor, é água na sua propriedade, é a conectividade 5G que vem vindo aí e alta complexidade. Claro que as prioridades de Florianópolis, lá das grandes cidades, são outras. Por exemplo, a mobilidade urbana, a questão da segurança, mas nós queremos valorizar. Todas as 36 regionais vão participar da montagem desse plano de governo. E são 3 nomes que foram colocados à disposição do nosso partido, quando era para definir lá em 15 de agosto o nome de Antídio Lunelli, que é o nosso prefeito de Jaraguá do Sul, prefeito reeleito com mais de 70% dos votos, do nosso senador Dário Berger, que é 8 anos senador do nosso partido e conclui no ano que vem, e nós também, com muita humildade, colocamos o nosso nome à disposição, porque nós somos do MDB Raiz, nós temos 42 anos, 43 anos de filiação partidária,
Nós fomos 3 vezes prefeito, minha esposa também foi 2 vezes prefeito, lá de Maravilha. Fui 3 anos secretário do Luiz Henrique da Silveira. Temos 4 mandatos como deputado federal, somos vencedor, bem-sucedido na vida empresarial, pois temos hoje, na 2ª geração, onde meu filho e a minha filha tocam uma empresa, eu diria, sustentabilidade, em termos de economia de sustentabilidade, a número 1 do país, inclusive expondo sobre esse setor também na COP26. É muito importante a sustentabilidade, gerando mais de 500 empregos em vários estados do nosso Brasil. Então, a gente está bem, como é que se diz, bem na iniciativa privada e na vida pública. Trago essa experiência vencedora de sucesso, por isso também coloquei o nosso nome à disposição, principalmente com seriedade, com transparência, sem ter processos nenhum. E respondendo a tua pergunta, Mário, quero dizer que no encontro lá em Brusque, com a presença do Ari Vec, com o prefeito Carlos Cialdini, mais ou menos ficou um entendimento entre os 3 nomes. Mas o senador Dário voltou atrás e nós estamos, então, novamente, amadurecendo essa conversa, conversando entre nós e conversando com outros líderes partidários para ver o que é melhor e o que o povo de Santa Catarina quer em 2022. O que ficou acertado que o Dário voltou atrás? O Antídio Lunelli, segundo as palavras do senador Dário, se o Antídio agregasse todos os partidos que coligaram com ele, lá na prefeitura de Jaraguá do Sul, ele já seria o nome para governador, porque ele teve mais de 8 partidos coligados com ele. É só trazer esses partidos da coligação. Já houve uma manifestação muito clara também do prefeito de Blumenau, do Hildebrand, que tem muita simpatia pela candidatura do nosso prefeito Antídio Lunelli, e ficou mais ou menos nesses termos. Aí vazou na imprensa, com certeza o senador sofreu alguma pressão de algum elemento e voltou atrás, disse que foi fake. Isso é assunto superado, estamos olhando para frente. A princípio, nós temos marcado para o dia 15 de fevereiro a decisão. Se não houver o entendimento entre os 3 pré-candidatos, dia 15 de fevereiro. Foi um acordo que nós fizemos com a nossa bancada estadual para não atrapalhar a governabilidade nesse momento, porque o MDB, juntamente com outros partidos, estão dando a governabilidade para Santa Catarina, mas a instituição, o MDB, não assumiu compromisso nenhum, apenas com a governabilidade. Deputado, além de ser pré-candidato, o senhor é o presidente do partido e o MDB tem demonstrado uma característica de conseguir superar as divergências internas ao longo dos ajustes que acontecem antes das eleições, e o partido acaba chegando às eleições reunido aqui no estado. Dessa vez, o senhor acha que o MDB tem condições de repetir esse roteiro? Não tenho dúvida nenhuma, Juliana. Por exemplo, eu coloco acima dos interesses pessoais sempre a nossa instituição. Eu aprendi muito com o Mano Cacildo. Melhor 2 horas de conversa do que 10 minutos de tiroteio. O MDB, a exemplo do Rio Grande do Sul também, o MDB sempre teve discussão interna, teve prévias, desde o Pedro Ivo com o Luiz Henrique, entre Eduardo, Paulo Afonso, com o senador Dário. O nosso MDB sempre foi assim, mas quando lá na frente se decidiu, a gente coloca sempre a instituição em primeiro lugar, porque o MDB é maior do que as nossas diferenças pessoais. Então, o que importa é o plano de governo, o projeto envolvendo toda a sociedade civil organizada que vai participar e também o diálogo com outros partidos. O MDB tinha a tríplice aliança, nós estamos conversando com o PSD, com o PSDB, com o Podemos, com a União do Brasil, diálogo, o que é melhor para Santa Catarina?
E é nesse sentido. Então, quem está mais preparado? Qual é o nome do momento que agrega mais, né, para o povo catarinense e que tenha experiência na área pública e experiência na iniciativa privada e que se sente preparado com seriedade, com honestidade, para marcar a história de Santa Catarina em homenagem ao legado que o MDB já tem em Santa Catarina, com Pedro Ivo, com Cacildo, com Paulo Afonso, com Luiz Irique, com Eduardo, com José Augusto Ilse, enfim, todas essas pessoas que já honraram o nosso MDB. É o maior partido de Santa Catarina, onde nós temos 96 prefeitos, nós temos 67 vice-prefeitos, 823 vereadores, e agora trabalhando para sair de dentro do partido para a sociedade e apresentar um projeto que venha satisfazer todo o povo de Santa Catarina. Dagmara, fique à vontade. Deputado, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor coloca um cenário, além do senhor ser pré-candidato, o senhor falou também dessa questão do acordo que poderia trazer o prefeito Antídio Lunelli, mas também há conversas sobre a possibilidade do governador Carlos Moisés se filiar ao MDB, e a gente sabe que uma parte do partido está muito próxima do governador, o senhor, inclusive, é próximo dele. Pergunto para o senhor, existe alguma possibilidade do governador Carlos Moisés concorrer pelo MDB no lugar de um MDBista de carteirinha? Um novato entrar no lugar de um MDBista de carteirinha? Olha, a renovação é importante. Agora, o Carlos Moisés, ele não tem história dentro do MDB. Quer dizer, é uma pessoa que surgiu agora, que a gente conheceu agora, né? E ele teria que se filiar no MDB, e para ser o candidato a governador, ele teria que se sujeitar às regras democráticas do MDB. Se o MDB já tem 3 nomes preparados, já lançados como pré-candidatos, para o Moisés vir para o MDB, ele teria que se sujeitar também a entrar nas regras do jogo, né, do MDB, para ser o candidato oficial do governador. Então, nós estamos dando governabilidade, temos a maior bancada do Brasil hoje em Santa Catarina, dando todo o apoio, né? Uma entrosação perfeita, isso é bom para Santa Catarina. Santa Catarina vive um bom momento nesse instante pelos investimentos que vão acontecer, inclusive nas obras até federais. Eu acho que é muito bom, mas claro que temos que pensar na sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, aqui, o Brasil está numa situação muito difícil, o Bolsonaro está sendo muito mal avaliado nesse momento, o Lula muito rejeitado, e a oposição aqui em Brasília está dilacerada pelos interesses partidários individuais. Então, não sei qual vai ser o caminho, quem que vai conseguir unificar esse Brasil. Ontem ainda damos mais um calote em primeiro turno aí nos precatórios, né, para ter recursos que não haveria necessidade de quebrar a regra de ouro, que agora você vai poder fazer financiamentos para custear despesas. Isso aí nós vamos perder a credibilidade perante os investidores. Isso aí não é bom para o Brasil. A perspectiva da volta da inflação, quem vai pagar essa conta? É o cidadão mais pobre, humilde, não precisaria, para dar esse auxílio emergencial de R$400, podia ser com medida provisória, não poderia ser dentro dessa PEC, onde tem muitos interesses por trás, prejudicando o nosso Brasil. Então, eu acredito que ano que vem surge um nome para unificar esse país, porque não podemos crescer 1,5% do PIB ano que vem, e com essa taxa de inflação e a taxa de juros aumentando. Então, uma preocupação nacional, e vamos depender, então, de muita conjuntura a nível de Brasil e também de Santa Catarina, quem quer pensar realmente num Brasil melhor, porque aqui tem muitos interesses por trás. Infelizmente, as emendas de relatores, tem muitos que olham para o seu próprio umbigo, né? Então, acho que temos muita coisa errada nesse Brasil e nós temos que botar o ponto no i. E o MDB,
tem um legado, tem uma história em Santa Catarina, tem bom diálogo com outros partidos, tem ficha limpa, 3 nomes respeitados e qualquer um poderá ser o governador de Santa Catarina em 2022. Moisés, então, nesse momento, descartado, deputado? Não digo descartado, se o Moisés quiser se filiar no MDB, eu quero abonar a ficha dele, será bem-vindo. Agora, a sucessão tem que discutir dentro do partido. Tem que sentar com o senador Dário, tem que sentar com o Celso Maldaner, com o Antídio Lunelli, tem que sentar com o diretório, que é soberano. O diretório vai discutir, porque já as regras do jogo já estão expostas aí em Santa Catarina, que serão os diretórios municipais que vão escolher o próximo governador, se não houver um entendimento, até 15 de fevereiro. Nacionalmente, quem o senhor aponta pelo MDB ou por algum partido que possa se coligar e que poderia representar, o que estão chamando ele terceira via, se é que for o caso, mas uma candidatura que fosse de consenso ou que seja de consenso? Que nomes o senhor aponta? Hoje eu vejo, Mário Mota, a nível nacional, como eu disse que o Bolsonaro está mal avaliado e a perspectiva da economia é muito ruim aqui para o ano que vem, porque ele está avaliado pior do que na época da Dilma, do Lula e do Fernando Henrique Cardoso, né, que não tinha uma avaliação tão ruim no percentual. Então, eu acredito que teria que surgir um nome da terceira via. O MDB está apresentando a Simone Tebet. Simone Tebet foi prefeita, era eleita com mais de 70% no Mato Grosso do Sul, eu sei que é um estado pequeno, foi vice-governadora, é nossa senadora, o 3º ano consecutivo, escolhida a melhor senadora do Senado. Eu estou falando em seriedade, eu estou falando em, como é que se diz, em Ulisses Guimarães, em Pedro Simão, nosso Pedro Ivo, eu estou falando das pessoas, Luiz Henrique, as pessoas de bem, as pessoas que são sérias, que são honestas, e a Simone tem uma história do pai dela, que foi senador, Amsterdam, que ela tem tudo para ser novidade, a única mulher candidata, eu acredito que pode surpreender ainda para o ano que vem. Então, quem sabe ela, uma composição com alguém que tem equilíbrio, que pense com equilíbrio, que traga harmonia para o Brasil, que acabe com essa guerra de direita, esquerda, essa briga, que muitos assuntos que entram na campanha não tem nada a ver, nós temos que pensar no Brasil. Eu acredito ainda numa solução da terceira via, alguém que possa unificar o nosso Brasil, trazer mais segurança jurídica e aqui, claro, o Congresso também tem que fazer sua parte. Ainda não votamos a reforma tributária, ainda não votamos a reforma administrativa, quer dizer, o que está faltando? Não votamos aspecto de interesse, que nós queríamos votar a prisão em segunda instância, acabar com o fórum privilegiado, mas que não vai, só vai outros assuntos que às vezes tem algum interesse por trás. Onde é que se viu um relator ter aí uma comissão mista, ter 20 bilhões na mão para distribuir para os parlamentares? Não é justo. Então, tem muita coisa ainda para melhorar nesse país e esperamos que a gente possa encontrar o caminho da unificação entre os candidatos de centro que tenham equilíbrio e conversam e chegam a um consenso. Deputado, e aqui em Santa Catarina, o atual governo, na sua avaliação, tem feito um trabalho adequado, satisfatório? E ainda, se o senhor for o candidato do MDB, qual vai ser a sua prioridade no governo de Santa Catarina? Transparência total e seriedade, desde o primeiro dia de governo, com a experiência que nós temos, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, já comprovamos, somos vencedores. Nós precisamos de um governador que bate no peito e resolva os assuntos de Santa Catarina. Citei antes algumas prioridades que nós já temos através de pesquisas qualitativas, mas desde o primeiro dia, compor uma equipe de confiança, equipe, né,
porque o governador é o grande responsável por tudo que acontece. Eu acho que os prefeitos, os governadores estão vivendo o melhor momento da vida brasileira, não pagando os compromissos, dívidas com o governo federal, os recursos existem, mas temos que ter, como é que se diz, pulso firme para que não haja corrupção. Essa é a nossa grande preocupação. Então, depois de 2 anos e meio, hoje tem em torno de 10 bilhões para investir em Santa Catarina. Então, muita transparência, muita sinceridade, participação da sociedade civil, com a Assembleia Legislativa. Eu acredito que o Moisés poderá sair aplaudido de pé no final do governo dele, ano que vem, se continuar nesse ritmo. Mas a sociedade tem que estar junto, tem que cobrar, tem que participar, porque não se admite o que aconteceu aí, com o caso dos resfriadores, isso aí a sociedade não vai perdoar. Então, o MDB vem firme, o MDB vai ser protagonista, o MDB terá o candidato a governador em 2022. Essa é a única certeza que eu posso passar para vocês. Deputado, o senhor comentou sobre as pesquisas de popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o senhor, ao longo dos últimos anos, o senhor votou, na maioria das vezes, a favor do governo, né, nas pautas apresentadas pelo governo. Queria perguntar para o senhor se o senhor se arrependeu desse apoio ao bolsonarismo. Qual é a visão que o senhor tem hoje? Juliana, você sempre vem. Nós somos de centro, nós somos de equilíbrio. A gente vem para colaborar com o governo. A gente quer que as coisas dão certo, né? Desde o início, inclusive, foi uma escolha pessoal do próprio Bolsonaro, quando ele disse para nós que quem ia indicar a ministra da Agricultura, nós da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a frente mais organizada aqui no Congresso Nacional, aliás, que vem sustentando, que vem salvando esse país, Santa Catarina, que é o agronegócio, ele deu autonomia para nós da frente indicar o ministro. E nós, por unanimidade, indicamos a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Eu acho que ela vem fazendo um grande trabalho, abrindo portas, mais de 154 países, globalmente, vendendo os produtos do Brasil. O próprio Osmar Terra, lá atrás, foi indicado pela frente da área social, com um médico experiente. Quem indicou foi a frente da área social, um homem que fez curso em Harvard, que entende muito na personalidade humana, na formação do cérebro, da juventude, e foi ministro. Hoje o MDB é um partido independente. O MDB é independente aqui, né, em Brasília. E o que é bom para o país, o MDB vota. Essa PEC dos precatórios, nós achamos que quem vai pagar essa conta é o assalariado, que menos ganha, né? Não precisava quebrar a regra de ouro, agora pode fazer financiamentos para pagar custeio, furar o teto de gastos. Quer dizer, isso dá descredibilidade para os investidores que acreditam no Brasil. Não gastar mais do que arrecada. Então, vem um ano eleitoral, mas eu acho que não vai resolver o problema. Então, eu acho que está na hora de nós termos um presidente da República que seja franco, transparente, que dialogue com todos. E não pode também ficar refém do Congresso, claro. Então, tem muita coisa para melhorar entre o Congresso, entre o Poder Judiciário e entre o Poder Executivo. Mas o diálogo, acho que, em primeiro lugar. O MDB é independente e tem votado muito com o governo. Não pode se queixar do MDB. Só que o MDB também não pode, quando é um assunto muito sério, um assunto que mexe com a nação, eu acho que não é um bom exemplo dar calote em questões que já foram discutidas e julgadas. Então, eu acho que é muito importante manter essa seriedade no governo. Deputado, ainda falando sobre o governo federal, como é que o senhor avalia o retorno que o governo federal tem dado para Santa Catarina? Olha, é uma calamidade pública. Santa Catarina
contribui praticamente com 80 bilhões, não volta 10% do que nós contribuímos. Nós somos o 5º, 6º estado que mais contribui com a União e o 24º no retorno. É uma vergonha. BR-282, BR-158 no extremo oeste nem começaram. A BR-163, quem está socorrendo agora é o governo de Santa Catarina, que vai botar 100 milhões lá na BR-163, 300 milhões na 470, a calamidade pública ali em Gaspar, Indaial, Blumenau, que não vai, é uma vergonha. Pela votação que o Bolsonaro fez em Santa Catarina, devia dar prioridade, mas não tem dinheiro, não sei o que está acontecendo, só está saindo obras de parcerias público-privada, mas nem isso não está acontecendo em Santa Catarina, só em praticamente em outros estados. Lá o que está saindo, lá o contorno, mas é com o dinheiro do povo. A 285, também colocamos 15 milhões, será que ele tem uma obra para inaugurar em Santa Catarina durante os 4 anos? Não sei se inaugura 285 ano que vem, porque as outras não vão ficar prontas. Então, nada de inauguração em Santa Catarina por parte do governo federal. Foi um governo esquecido. Às vezes eu tenho vergonha de fazer parte do Fórum Parlamentar Catarinense, com 16 deputados, 3 senadores da República. É uma vergonha para Santa Catarina os recursos que foram para Santa Catarina. Então, está na hora do povo acordar e dar o troco, e botar uma pessoa que olha por Santa Catarina nesse sentido, e eu acho que o Congresso Nacional tem que exigir aquilo que é direito. Deputado... O senhor está dizendo que sente vergonha de participar do Fórum Parlamentar Catarinense. Qual é a responsabilidade do Fórum por essa forma como o governo federal olha para o Estado? Não deveria ele cobrar veementemente? Nós temos apoiado o governo, como foi dito antes, o Fórum Parlamentar tem retribuído com o governo federal. O governo federal não pode se queixar dos parlamentares catarinenses. Só que nós estamos cansando. Há quantos anos, Mário Mota? É uma vergonha. Nós lá no Oeste não temos mais infraestrutura. Então, o governo federal falhou muito com nós. Agora que está prometendo federalizar a 163 até Itapiranga, para aí daí nós temos que botar dinheiro para fazer a ponte. Será que vai acontecer? Então a gente já não acredita mais. Estamos brigando por um viaduto na BR-282, 158, há 20 anos. Então eu estou desacorçoado com a participação do governo federal em Santa Catarina. Ele que fez mais de 70% dos votos. Teria que ter um olhar diferenciado. Agora ele vai fazer a motociata no Paraná, lá agora nesse final de semana, lá em Ponta Grossa, lá em Castro, onde tivemos lá com a deputada Aline, vendo a bovinicultura de leite, que tem a melhor experiência do Brasil lá em Castro. Mas eu acho que Santa Catarina foi muito esquecida pelo governo federal e nós temos que ter um governador que cobre. Governador eleito para resolver os problemas do Estado. Não interessa se a obra é municipal, estadual ou federal. Governador tem que bater no peito, chamar para si a responsabilidade e pegar o fórum e cobrar aquilo que o Estado tem direito. Deputado, falando ainda dessa questão das articulações nacionais, o diretório aqui de Santa Catarina, do MDB, foi apontado como um dos 5 no país que tem uma resistência a formar uma aliança com o ex-presidente Lula, né, que alguns diretórios estaduais são favoráveis a apoiar a candidatura do ex-presidente. O senhor já falou sobre a candidatura de terceira via, mas queria que o senhor falasse sobre isso. Há uma posição formal do diretório aqui no Estado? O senhor já se posicionou enquanto presidente formalmente ao partido em relação a um apoio ao ex-presidente Lula? Não. O MDB não quer essa experiência mais. O MDB conhece, apesar que dizem que o Lula rouba, mas faz, mas nós não aceitamos. Os valores que nós temos de casa, os valores que o pai e a mãe passaram para nós, é de seriedade, transparência total com o dinheiro público. Nós não aceitamos. O MDB
não apoia Lula em Santa Catarina. Pelo amor de Deus, não queremos regredir no passado. Nada disso. O MDB quer um governador de equilíbrio, de responsabilidade, um presidente da República, uma pessoa séria, que não tem rabo preso, que não está comprometida, né, para tocar o Brasil para frente. Então, entre Bolsonaro e Lula, pelo amor de Deus, ainda eu acho que vamos ficar com o Bolsonaro daí. Seria uma desgraça. Mas eu espero que surge uma luz aí no final do túnel e que a gente possa unificar esse país e recuperar esse tempo perdido em termos de investimentos para o estado de Santa Catarina. Deputado, o MDB foi o partido que se saiu melhor em 2020, né, nas eleições municipais. E agora o senhor acha que a onda contrária à política tradicional já está superada aqui no estado? O senhor tem 1 minuto para responder, deputado, por favor. O Rio está voltando ao normal. Aquela eleição passada votou no 17, foi a onda Bolsonaro e ninguém conhecia o Moisés. Agora a política vai voltar ao leito normal, não tenho dúvida nenhuma, vai votar na experiência, vai votar nos valores humanos, vai analisar quem é o melhor candidato, mais preparado, que você possa dar uma procuração para entregar a tua empresa para fazer o bem ao povo catarinense. Então, o MDB vem com tudo, com diálogo com outros partidos, mas vai surpreender pelo legado que nós temos, e o MDB vai eleger o governador em 2022 para o bem de Santa Catarina. Deputado federal Celso Maldaner, nosso entrevistado, como possível pré-candidato ao governo de Santa Catarina em 2022. Deputado, agradeço muitíssimo a sua participação. Da mesma forma, Juliana Gomes, Dagmar Spaltz, muito grato às duas por estarem conosco. O apoio do Leandro Lessa na coordenação operacional, do Jorge Júnior na produção. Muito grato e voltaremos a conversar na medida em que o ano político de 2022 vem se aproximando. Um abraço ao senhor, muito grato. Abraço a todos, obrigado, Mário Mota, Juliana, Dagmara, Leandro, foi um prazer muito grande conversar com vocês, estamos sempre à disposição. Quando é com transparência, com lealdade, sinceridade, conte conosco. Um grande abraço a todos. Muito bem, nós ouvimos o possível pré-candidato Celso Maldaner aqui na CBN Diário e durante estas 4 últimas semanas nós entrevistamos 12 possíveis pré-candidatos ao governo do estado nas eleições de 2022. A rodada de entrevistas faz parte do nosso projeto SC Ainda Melhor, Juliana. Criado em 2018 e relançado em outubro deste ano, o projeto tem como objetivos ajudar o eleitor a identificar as principais questões de Santa Catarina e a votar com consciência. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os políticos, empresários, possíveis pré-candidatos que estiveram aqui conosco, expondo e debatendo de forma aberta, propositiva, respeitosa as suas ideias. Quem sai fortalecida, acima de tudo, é a nossa democracia. Dagmar Spaltz, muito grato. Juliana Gomes, da mesma forma. E senhor Celso Maldaner, muito obrigado. 10h38, a gente volta já já. Um minutinho.